da Escola Estadual Santos Dumont de Química, não é? Então, vamos estudar as reações químicas que liberam energia, chamadas exotérmicas, e as reações químicas que absorvem energia, chamadas endotérmicas. Essa faz parte de um ramo maior chamado termodinâmica, e nós vemos que será chamado também de termoquímica para química. Então, a termodinâmica estuda a transformação, como a energia se transforma em calor e trabalho, né? Por exemplo, como é que uma queima de uma madeira pode gerar trabalho, pode gerar movimento. Foi aí que surgiu a termodinâmica nas Marias Fumaças, né? Nos trens passados que se usava, queimava madeira, e essa madeira e esse calor geraria trabalho, que é a movimentação do trem. Então, a termodinâmica estuda essa transformação. Então, quando colocamos o calor em uma reação química, chamamos essa reação química de uma equação termoquímica, né? Então, quando a química envolve o calor, chamamos essa parte da química de termoquímica. Então, uma substância A reage com a substância B, os reagentes produzem C e D, mais o calor que é liberado, aí eu chamo mais calor. Ou uma reação química de A e B, juntamente com a absorção do calor, o calor está sendo absorvido, vai gerar C e D como produtos. Então, esses são exemplos de equações termoquímicas. Então, o que é o calor? O calor é a energia que flui de um corpo de maior temperatura para um corpo de menor temperatura. Então, o calor não pode ser armazenado, mas ele flui de um corpo de maior temperatura para um menor temperatura. Então, o calor vai ser o assunto do nosso estudo. Então, para expressar o calor, já que é uma grandeza escalar, não é? O joule, ou quilocaloria, a caloria, quilocaloria por mol e kilojoule por mol são exemplos de unidades que a gente vai usar. Todas de energia, não é? Relação de energia por quantidade de matéria ou energia puramente. Então, para se medir o calor, usamos um calorímetro. Na química, como medimos o calor a pressão constante, chamamos de entalpia, que é uma função termodinâmica que expressamos por H. Não conseguimos medir a entalpia diretamente, né, em si a sua variação. Então chamaremos o calor das reações químicas de entalpia, expresso por H. Então esse calor a pressão constante é chamado de entalpia. Então, quando a reação absorve calor, ou seja, o calor está nos reagentes, chamamos que ela é endotérmica. Então ΔH é positivo. E essa é a unidade, quilocaloria a cada mol de substância. E quando o calor está expresso nos produtos, esse ΔH é negativo. E a reação exotérmica expressamos por menos quilocaloria mol, né? Então as reações absorvem ou liberam energia. Então, quando liberam energia, são chamadas de exotérmicas. Um exemplo, todas as reações de combustão são sempre exotérmicas. Então, temos o H dos produtos, o H, não é? De C e D, e o H dos reagentes de A e B. Quando fazemos essa subtração, temos o ΔH, que é a variação de entalpia de toda a reação química. Então, quando o reagente tem um H maior, quer dizer o quê? Que o negativo vai prevalecer nessa diferença. Quer dizer que quando fizermos o H do produto menos o H dos reagentes, o H, a variação de H, será negativa. Por isso que a reação é exotérmica, porque os reagentes têm maior energia do que os produtos e a reação será exotérmica. Então sempre o ΔH será menor que zero, será negativo. Então, no gráfico temos o valor de H, né, de entalpia no eixo Y, e X é o caminho, a reação está acontecendo. Então o H, numa reação exotérmica, o H dos reagentes é bem maior do que o H dos produtos. Então, para mim chegar nos produtos, eu tenho que liberar essa energia em excesso. É isso que está mostrando no gráfico. E essa diferença de Hs não me dá o ΔH da reação, que é o calor da reação a pressão constante. Então, ele é liberado. Então, essa reação, esse gráfico é um gráfico de uma reação exotérmica. Um exemplo, né, quando do oxigênio e do hidrogênio, né, eles reagem e produzem água.
Então, a cada mol de água produzida se libera menos 285,49 kJ por mol. Quer dizer que a cada mol de água formada, eu libero essa quantidade de energia. Mas por quê? Porque os reagentes são em estado gasoso, né, extremamente energético, e passa por líquido de menor energia. Então, eu preciso liberar essa energia para a reação acontecer. Então, eu tenho reagente, hidrogênio e oxigênio, reagem e liberam essa energia, formando a água no estado líquido. Então, as endotérmicas são aquelas que absorvem energia. Então, se vimos que a formação da água libera energia, a contrária a ela, que é a sua decomposição, absorverá energia. Então, do mesmo jeito, né, se a gente pegar o H dos produtos, CD, AB, o H dos reagentes, fizemos a subtração, nesse caso vai dar positivo, porque o H dos produtos é maior do que o H dos reagentes. Então sempre ficará positivo, então o ΔH sempre vai ser maior que zero, né? E nesse caso o calor, né, ele deve ser expresso nos reagentes, né? Aqui tem um erro de representação. O calor nas reações endotérmicas é expresso nos reagentes. Tomem cuidado. Então, temos um estágio de menor energia que é o reagente. Então, esse reagente precisa absorver energia suficiente para chegar nos produtos. Então, isso quer dizer que o ΔH dessa reação será maior do que zero. Então, essa diferença de H gera um ΔH maior que zero e a reação é dita como endotérmica. Então, vemos aqui a escrita certa. O calor tem que ser absorvido por A e B até chegar a C e D, que é o produto H no eixo Y e o caminho da reação no eixo X. Então temos a decomposição da água. A água, estado líquido, menor energia, ela vai se quebrar, vai se partir em hidrogênio e oxigênio, que será o mesmo valor com o sinal trocado, expressando que a água no estado líquido teve que absorver essa quantidade de energia por mol para gerar hidrogênio e oxigênio. Então o ΔH é positivo nesse caso. Então, para a gente poder calcular a energia, a entalpia das reações, nós precisamos definir a entalpia padrão. Então, a entalpia padrão ela é definida para muitas substâncias, né? No estado padrão, a gente consegue calcular a entalpia de uma reação usando referências do estado padrão de entalpia. Então, vamos um exemplo a essa reação aqui. Temos os coeficientes A em minúsculo A, B, C e D. E em maiúsculo A, B, C e D. Então queremos saber o ΔH dessa reação. Então o que é o ΔH? É o H dos produtos menos o dos reagentes. É sempre essa fórmula. Mas o que acontece? A gente vai usar essa equação química e a entalpia padrão. Então começamos pelos produtos. Então pegamos C, coeficiente estequiométrico, vezes o ΔH padrão de formação de Czão, de C, que é a substância. Mais, porque eu ainda estou nos produtos, de D, coeficiente estequiométrico, e o ΔH de formação padrão da substância D. Agora subtraímos os reagentes. A, ΔH de formação padrão de A, menos o ΔH padrão de formação de B. Então, com essa expressão, conseguimos calcular o ΔH da reação, tendo em uma tabela termodinâmica os valores de ΔH de formação de C, D, A e B. Então, lembre-se disso, né? Para fazer esse cálculo, eu tenho que usar uma tabela termodinâmica. Então, está aqui um exemplo de tabelas termodinâmicas de várias substâncias. Por exemplo, temos o grafite, entalpia é zero, né, porque foi dada zero, é a substância mais estável do carbono. E o diamante não, né, já tem um ΔH padrão, ou seja, é 0,5 maior do que o grafite. Então, aqui tem um exemplo de tabelas termodinâmicas que podem ser usadas em equações termoquímicas. Então vamos fazer um exemplo. O grafite, para se transformar em diamante, quanto de energia vai ser liberada ou vai ser absorvida? Então fomos lá no gráfico, na tabela, e pegamos o ΔH do grafite e o ΔH do diamante. Então será produtos menos reagentes, né? Então vamos fazer a diferença. Produtos menos reagentes. Então pegamos o diamante e do grafite. Então, 0,5 menos 0, né, dá 0,5. Isso quer dizer que o carbono grafite precisa absorver energia para se transformar no carbono diamante. O que quer dizer que o carbono grafite
é mais estável do que o carbono diamante, porque o carbono grafite teve que absorver energia para chegar no patamar mais alto do carbono diamante. Isso quer dizer que na natureza o diamante é mais instável do que o carbono grafite. Beleza? Então aqui é um exemplo de aplicação, não é, usando a tabela termodinâmica da entalpia padrão. E lei de Hess é outro jeito de se calcular a entalpia de uma reação, só que eu vou usar equações paralelas. Então vamos lá como é que são feitos esses cálculos. Então, o primeiro exemplo, eu posso multiplicar toda a equação por 2. Então, eu tenho o coeficiente estequiométrico multiplicado por 2. 2 vezes A substância. E assim eu multipliquei toda a reação química por 2, incluído o seu conteúdo de energia. A entalpia também era 100, mais 100, né, ficou 200, porque eu multipliquei. Então você vai fazer isso de acordo com as suas equações e sua equação de referência. Então podemos inverter. Então se eu faço a inversão, quem era produto vira reagente e quem era reagente fica produto. Foi o que aconteceu, ó. Inverti a reação química. Era mais 100 e ficou menos 100 quilocaloria por mol. Então é um passo que eu posso fazer também na lei de Hess. Outro, não é? Geralmente o passo final, eu posso somar as equações. Então eu somo A, Azinho com A, Azinho com A, ficou 2Azinho. Somou os reagentes. B, desce, não é? E C com C, não é? C e D. Então fica C, Czão, não é? Mais o D. Então eu somei as duas reações, né? Geralmente é feito no final. E com isso também somos os conteúdos de energia. 100 mais 200 dá 300 quilocaloria. Então são 3 exemplos que vocês podem fazer na lei de Hess. Mas vamos fazer o exercício da página 165. É o exercício 10.6 que dá essa equação aqui para a gente calcular o ΔH dela. Então o sulfeto de hidrogênio com oxigênio vai gerar o ácido sulfúrico, que lhe dá essas 3 equações. Então observamos. Na primeira, eu tenho um H2S aqui, ó, como produto, então com certeza eu vou ter que inverter a primeira reação. A segunda já mostra o ácido sulfúrico, ele já está nos produtos, então não preciso fazer nada com ela. E a última, eu tenho o oxigênio como produto, e lá em cima vemos que ele está como reagente, então temos que inverter a terceira. Mas vamos de passo a passo. Então, primeiro observamos que necessitamos inverter a primeira. Por quê? Porque temos o H2S que aparece como reagente na nossa equação global. Então invertemos ele e mudamos toda. O que é produto vira reagente, né? E o ΔH muda o sinal. Então vamos lá. Ao fazer a inversão, jogamos quem era produto, né, para reagentes e dos reagentes veio para cá. Né? Eu coloquei o H2S que estava aparecendo como reagente. Inverti o sinal de menos, né? Mais, ficou menos. Então vamos para a segunda. Para a segunda, como observamos, o ácido sulfúrico está no produto, assim como na equação global. Então não vamos manter ela do mesmo jeito que está. Já a terceira, eu preciso enxergar que o oxigênio está nos produtos e eu vejo aqui ele como reagente. Então vamos ter que inverter. E se invertemos, né, o produto vira reagente e o reagente vira produto e trocamos o sinal da entalpia. E foi isso que aconteceu. E agora, né, fazemos os cortes necessários, né, porque já vimos e tentamos montar do jeito que está aqui, como reagentes e produtos. Então, fazendo isso, fazendo a soma, né, podemos cortar água com água, SO3 com SO3. Então, vamos representar, né, a água foi embora com água, SO3 com SO3 e também, né, o SO2 com SO2 lá em cima. Então, sobrou H2S, 1 meio de oxigênio, 3 meios de oxigênio e H2SO4. Então, agora vamos somar todas, não é? Com todas essas exclusões. Fazemos isso, o H2S desceu. Eu tenho 3 meios de oxigênio com 1 meio de oxigênio, né? Nesse caso, eu tenho o mesmo número embaixo da fração, né? Então, 3 com 1, 4. 4 dividido por 2 dá 2. Então, é o 2 que está lá em cima na nossa equação global. Então, só sobrou como produto o H2S. O H2SO4, o ácido sulfúrico. E agora só precisamos, né, fazer a soma dos ΔH, né, que é justamente o que perguntava a questão, que dava menos 54,3 kJ por mol. Quer dizer que essa reação é exotérmica e quer dizer que para essa substância se formar em ácido sulfúrico, eu preciso liberar essa energia por mol de ácido sulfúrico formado. Então, beleza, gente? Então, obrigado aí. Bons estudos com essas 6 aulas que eu fiz, não é? Qualquer dúvida, é só perguntar. Até mais.